agenciadepodcast.com.br. Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdos para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou feminiza e continua sendo só eu mesmo. Sigo em quarentena. Não sei quando vai sair esse episódio. E isso me colocou para pensar, né? No quanto hoje, enquanto a gente tá aqui trancado em casa, o futuro é uma coisa tão incerta, né? Normalmente a gente gravava as nossas temporadas inteiras em, sei lá, uma semana e soltava elas por meses. E mesmo a gente não sabendo quando que o episódio ia sair, eles iam saindo e tava tudo bem, tava tudo planejado, tava tudo programado. Agora, eu literalmente não sei se esse episódio sair daqui 2 semanas, eu ainda vou ter casa, o mundo ainda vai ter humanos e etc. É uma boa reflexão. E, como eu sou muito boa em trazer reflexões, uma seguidora me pediu para eu fazer um episódio sobre pseudociências. Como eu não sou cientista nem nada, também não tem muito que eu possa falar sobre isso, porém, enquanto feminista, eu posso falar um pouco sobre isso da perspectiva de gênero. E acontece que eu já tinha escrito um texto sobre isso num blog que eu tinha no ano passado, que era para assinantes, mas foi um projeto que durou muito pouco tempo porque eu estava muito perdida na minha vida, e aí, enfim, no fim das contas eu acabei decidindo mudar para Florianópolis e aconteceu tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, como eu tô aqui sozinha e é muito difícil ficar falando assim sozinha, eu decidi trazer alguns desses textos que eu escrevi nesse blog aqui para o podcast, porque daí eu posso ler eles sozinha e, enfim, se tiver alguma outra coisa para trazer, eu trago aqui no freestyle. Mas esse texto que eu escrevi sobre pseudociências, eu iniciei ele criticando, né, ou refletindo sobre a obsessão das mulheres por astrologia. E isso provavelmente eu fiz porque eu sou geminiana com lua em aquário, né? Então, aqui vai essa reflexão que eu proponho a vocês. Enquanto eu jantava com a minha amiga Natália, eu comentei que não entendia porra nenhuma do que é essa tal de física quântica, sobre a qual muita gente está falando. Até onde eu compreendi, era mais um tópico da ciranda gratiluz, a qual todos somos obrigados a respeitar, afinal, quem é louco de falar mal de gente que só fala de paz, amor, gratidão e energia, né? Então ela me explicou o que a física real diz sobre isso e também sobre como essa física quântica da energia do pipipipopopó vem sendo interpretada como se fosse algo mítico ou espiritual. Eu não vou nem entrar nesse tema de física quântica, porque, como eu já disse, eu não entendo nada do assunto. A questão importante que a Natália me trouxe nessa discussão foi que como as pseudociências são mais uma ferramenta para desviar as mulheres da verdadeira ciência. E aí podemos entender isso de forma literal, quando sabemos que a palavra ciência vem do latim e significa simplesmente conhecimento. As pseudociências e espiritualidades em geral são interesses muito mais comuns entre mulheres do que entre homens, e isso não é por acaso. A ideia de que existe uma tendência natural das mulheres de interesse por assuntos míticos e espirituais é a maior viagem na maionese da humanidade. Então, por que as mulheres tendem a se interessar mais por astrologia, numerologia e física quântica, por exemplo? Essa história fica ainda mais problemática quando a iniciação astrológica de toda mulher parte do profundo estudo sobre e busca das respostas para as ações de homens. Todas nós, em algum momento da adolescência, consultamos a seção horóscopo da revista Capricho para ler o que dizia sobre o signo de um boy. E eu ficaria surpresa se alguém aqui dissesse que nunca fez uma sinastria amorosa no personagem. Eu mesma muitas vezes me contentei com o que a sinastria me disse sobre relacionamentos, em vez de enxergar os fatos e os caras babacas como realmente eram. Tinha uma mania absurda de consultar os astros antes de refletir sobre as ações de um homem, porque nunca me ofereceram uma base real para analisar o que eu quero e o que eu não aceito nas minhas relações. A última vez que eu fiz uma sinastria, tudo indicava que eu tinha encontrado a minha alma gêmea. Ignorei os fatos que estavam gritando na minha cara e eu acreditei que meu destino era estar com um geminiano que, assim como eu, era mal compreendido pelo mundo. A cada loucura que esse cara fazia comigo, eu concluía que somos geminianos, a gente se entende. Isso foi um potencializador na fase de mimetização de um psicopata e o fim da história foi na delegacia da mulher. Há menos de 3 meses, estava eu lá novamente consultando o signo de outro cara para tentar encontrar qualquer resposta para as ações dele que não fosse ele mentiu. Isso é muito grave se pensarmos no quanto somos pouco incentivadas a trabalhar nosso autoconhecimento e autonomia e muito incentivadas a viver por meio de um homem. Pergunte a si mesma. Quantas vezes eu consultei um horóscopo, vi um vídeo sobre astrologia no YouTube ou tirei um tarô pensando em um homem? Quantas vezes fiz as mesmas coisas pensando em mim, nas minhas metas pessoais e no meu autoconhecimento?
Ainda que hoje a astrologia, a numerologia, o tarô e a espiritualidade científica, entre aspas, sejam usadas por mulheres donas de si como ferramentas de autoconhecimento, essas pseudociências nos afastam do que é concreto e importante. Percebo na minha vida e experiência pessoal que quanto mais eu estudo ciências políticas e sociais, mais eu me torno repelente de homens. É inegável que quanto mais inteligente eu me sinto, menos homens se interessam por mim. Isso também não é por acaso. As mulheres sempre foram afastadas do conhecimento, fosse pela proibição de frequentar universidades ou pela associação da intelectualidade à caricatura da mulher feminista, de forma obviamente negativa. E como é que os homens nos poderiam dominar se tivéssemos o mesmo acesso e incentivo que eles têm ao conhecimento? Converso muito com a minha amiga Natália porque ela é uma das minhas pouquíssimas amigas que me ensinam coisas e me propõe novas reflexões de uma perspectiva que conversa com as minhas ideologias radicais. Ela sempre fala coisas bem interessantes sobre ciência, robôs, feminismo, política, sociedade e veganismo. Até conhecer a Natália, eu sempre me senti a própria personificação da prepotência, quando eu assumia que a maioria das minhas amigas não tinha nada de relevante a me ensinar. São boas conselheiras, boas ouvintes, boas amigas, boas parceiras, boas profissionais, mas têm conhecimentos muito superficiais sobre assuntos importantes e ciências. Já conversei sobre astrologia com todas as mulheres que eu conheço e elas parecem se orgulhar do quanto são capazes de entender a personalidade das pessoas a partir do signo, ou de fazer uma boa leitura de mapa astral, ou de energizar pedras, mas ainda me fazem perguntas muito bobas sobre, por exemplo, o feminismo. Esse que é um assunto que deveria ser estudado por toda mulher que tem o privilégio do acesso à informação. Vejo mulheres autônomas, independentes, seguras de si, livres e autênticas se distraindo com bobagens míticas e espirituais o tempo todo, enquanto se mantêm distantes de qualquer aprofundamento em assuntos politicamente relevantes. Eu mesma era assim até poucos anos atrás. Meu ex-abusivo sempre me julgava do alto da sua pilha de 2 livros porque eu não lia. E eu sempre me questionava sobre a razão de eu aparentemente ter interesse por nenhum assunto, nem pela literatura em geral. Mas como eu poderia me interessar por algo se minha energia vital sempre foi consumida por homens? Como eu poderia dedicar tempo da minha vida aos estudos se minha trajetória nesse planeta foi uma montanha-russa de sentimentos e desequilíbrios que homens provocaram em mim? A mulher não tem paz para sentar e estudar. Já vi mulheres desistindo da faculdade porque otários vazaram fotos delas nuas. Outras por simplesmente não conseguirem seguir com os estudos porque os namorados as proibiam de viver. Considerando tudo isso, é natural que em vez de nos focarmos em assuntos realmente importantes, fiquemos sempre buscando nas pseudociências as respostas para situações da vida, que poderiam ser facilmente explicadas por frases como: o cara é só um babaca. Ele não está afim de você. Você se sente assim porque nunca buscou se autoconhecer. Você é uma dependente emocional. Você nunca buscou conhecimento ou autonomia e agora não tem a menor ideia do que fazer com a sua vida. A resposta para sua pergunta está nas suas ações e não nos astros. O resumo de tudo isso é: mulheres, busquem o real conhecimento. Não desmerecendo a astrologia, inclusive adoro. Fiz meu mapa astral, joguei tarô semana passada e foi ótimo. Mas foi um dia que eu tirei para relaxar, ter um momento meu e falar um pouco de mim. Espiritualidade é importante, o sagrado feminino, eu tenho minhas dúvidas, mas de certo ponto é lindo. Signos são legais, numerologia cabalística é um soco de autoconhecimento, mas só a ciência pode nos salvar. Yoga é ótimo, mas se vale a minha opinião, existir no mundo material exige um pouco mais do que uma saudação ao sol. Vocês entendem? Tudo isso é maneiro, mas não pode ser tudo que você conhece. Não se satisfaçam com a superficialidade ou com distrações disfarçadas de evolução. Não usem as palavras Mercúrio retrógrado como explicação para qualquer coisa e nem restringam suas leituras a livros do tipo O Milagre da Manhã. Vocês acham que quem está no poder, tomando as decisões e criando as leis, está agora fazendo um mapa astral? É isso, meninas. Essa foi a reflexão que eu trouxe nesse texto que eu escrevi. Espero que vocês tenham gostado. Me contem depois como vocês se sentiram ao refletir sobre isso. E até o próximo episódio.